Olá! Demorei, mas cheguei, né? Vocês veem que eu dou uma atrasadinha, mas aqui estou, né? Vamos falar um pouquinho de relacionamento nesta quarta-feira. Live, como sempre, estamos juntos. Preciso saber se vocês estão me escutando. Hã? Se vocês estão por aí. Desculpa meu atraso. Hoje foi dureza, né? Trazei bem aqui. Mas antes tarde do que nunca, cá estou. Vamos começar. Foi tão puxado que eu só consegui colocar uma mensagenzinha no Face falando da live de hoje, uma horinha antes, né? Antes de eu entrar no atendimento, porque tava muito corrido aqui. Bom dia, meus amores Jamile, Fabrícia, Ana, Ângela, Lilian, Evelyn. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos lá? Bom, vou fazer... Estão me ouvindo bem, então? Obrigada. A Cris já falou que está escutando bem. Estão ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo? É? Podemos? Ótimo. Ah, aliás, quem assistiu ontem a live que eu fiz no Instagram? @psipamela, @psipamela. Quem não tá lá, siga. Para vocês verem. Ainda tá lá, tá? Se vocês quiserem ver a live, ainda está lá para vocês assistirem. A live foi bem legal de ontem à noite que eu fiz. Cheguei, o paciente tinha faltado, o último paciente, aí eu dei uma corridinha e aí foi muito bom, que aí deu para falar um pouquinho. Oi, Helena, Patrícia, Bruna. Bom, meus queridos, então vamos lá, né? Bom, vou abrir lendo uma pergunta da Poliana, que me mandou aqui. Bom dia, Pamela. Fale sobre como encarar as verdades que percebemos no nosso relacionamento, mas não temos coragem de sair, mesmo quando o parceiro não faz questão da gente. Legal que ela tá falando, né? Vocês já se viram assim? Numa situação em que a gente percebe muitas coisas, como ela diz aqui, nós sabemos algumas coisas, mas há uma dificuldade de encarar essa realidade, muito possivelmente tomar uma atitude, fazer um movimento. Eu costumo dizer que existem coisas que são tão difíceis para nós enxergarmos numa relação que chegam até a cegar a gente. A gente fica cego ali de tanta coisa difícil de ser encarada, de tantas coisas doídas. Porque quando de fato eu olho, quando de fato eu encaro, eu falo, bom, preciso ver aqui que essa pessoa não tem mais tanto desejo por mim, que essa pessoa não está tão envolvida comigo, que essa pessoa não quer tanto comprometimento, que essa pessoa não quer isso e aquilo, enfim. Quando eu tenho que encarar essas coisas, é quando eu tenho que fazer alguma coisa sobre elas, né? E é sempre muito difícil a gente ter que fazer alguma coisa, porque a gente tem que mudar toda uma rotina, a gente tem que mudar toda uma forma de funcionar. E não é fácil a gente mexer em estruturas, né? Mexer nas nossas estruturas relacionais, sair da nossa zona de conforto, da nossa zona conhecida. Isso é um desafio tremendo e isso requer coragem, isso requer uma autoconfiança suficientemente boa para eu entender que eu tenho que contar comigo mesmo, porque quando eu saio de uma relação, eu saio também de alguns apoios, de algumas bengalas que eu tenho, então é sempre muito difícil encarar a realidade do nosso relacionamento. Ficamos por muitas vezes sustentando, né, algumas visões, algumas idealizações relacionais que nós entendamos que ainda deva persistir. E aí isso faz com que a gente continue num relacionamento não mais enxergando o que realmente está acontecendo, mas ainda fomentando aquelas fantasias do que nós gostaríamos que fosse, daquilo que a gente acredita, da forma que a gente quer que seja. Então, às vezes a realidade está lá na nossa cara, mas a gente está insistindo em não ver, né? E não enxergar. E aí a gente tapa o sol com a peneira, a gente tapa os olhos, só se permitindo ver aquilo que está dentro de nós, né? Aquilo que nós gostaríamos, as nossas idealizações, o que a gente construiu acerca da pessoa que está conosco, o que nós construímos acerca do trabalho que nós estamos, do filho que temos. Então, que possamos cada vez mais permitir enxergar as turbulências que aí existem, né?
para que a gente possa fazer algo sobre elas o mais rápido possível e não deixar que isso se torne uma coisa tremenda, uma bola de neve, e aí fica muito mais complicado o relacionamento, muito mais complicado a nossa vida, certo? Vamos lá para mais uma perguntinha. Vamos ver aqui. Eu falo para vocês que eu mando essas perguntas no Face, eu falo no Face que eu vou fazer a live e vocês fazem perguntas. E o que eu acho muito legal é que vocês leiam as perguntas que já lá estão, tá? Deixa eu arrumar essa luzinha, eu pus uma luzinha aqui. Deixa eu arrumar ela aqui, pra ficar boa aqui, pra eu poder enxergar bem. Ótimo. Então, eu faço sempre, coloco no Facebook dizendo que eu venho aqui, né? E peço para vocês fazerem as perguntas. Quando vocês forem fazer as perguntas, leiam as perguntas que lá já estão e curtam as perguntas que vocês acharem mais interessantes. Porque aí, quando eu fizer aqui na live, eu sempre faço de acordo com a pergunta que tem mais curtidas, tá bom? Porque eu entendo que é o que vocês mais querem escutar. Vamos ver o que tem aqui. Qual que tem mais curtida? Como lidar com a ausência da pessoa que amamos pelo fato do seu orgulho ser maior que os seus sentimentos e apesar dos nossos esforços nada muda e todos os seus movimentos são para se manter distante sem qualquer vínculo. Como dizer para o coração e a mente que devem ficar quietos, dando tempo para que as suas feridas cicatrizem e recomeçar? Que bonitinha, que difícil. Né, que difícil. Como é difícil, né? Você que tá aí, vai me dizer. É osso, né? A gente ter que aceitar a distância de alguém que a gente quer perto. É muito difícil. A gente precisa entrar num acordo com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa razão e com a nossa emoção, que não é tarefa fácil. Pelo contrário, é árdua. Porque eu preciso me afinar, eu preciso entender, eu preciso racionalizar, organizar um pouco as minhas emoções, contando para os meus sentimentos que infelizmente ali não dá mais para brincar. Naquele lugar ali não dá mais para ir e vir, para mergulhar, porque agora fechou-se para balanço ou talvez tenha fechado para nunca mais. E dizer tudo isso para nossa emoção é muito complicado, porque a emoção ela insiste, ela quer ir, ela quer viver, né? Ela não compreende, porque ela quer, porque tem que ser assim, ela fica protestando. Emoções são sempre rebeldes, né? Obviamente, porque as emoções são sempre intensas, rebeldes, intempestivas, né? Cheias de energia. E aí vem a nossa razão dizendo, ei, a pessoa não quer mais, ei, acabou, olha, já deu por aqui, né? Chega, eu sei que você quer, mas não vai rolar. E essa conversa que a gente tem que ter da nossa emoção com a nossa razão, não é fácil. É uma surra interna, né? É um turbilhão, um vulcão, um tsunami. Até a gente conseguir entender que essa emoção existe sim, que não vai ser desligada da noite para o dia, não existe um botão de turn off, né? Acabou, não é bem assim. Na verdade, a gente tem que deixar essa emoção existir, exteriorizar para que a gente vá elaborando, com a razão ali ao lado, né? Fazendo toda essa assessoria emocional, contando para a emoção que ela existe, ok, ela é verdadeira, ela é intensa, mas ali não vai ter mais espaço. E aí vai acalmando essa emoção, trazendo um pouco as justificativas do que realmente acontece, do que é viabilizado, do que é possível, e aos poucos, com a ajuda desse racional, que vai também priorizando outras coisas, né? Vai elencando outras possibilidades de vida, nos mostrando outros lugares para ir, outras pessoas para que nós interagirmos, vai mostrando também outras atividades para que a gente resgate, vai nos contando também que nada daquilo que foi vivido foi perdido e que tudo isso pode estar aqui guardado, recordado, aprendido e internalizado. E aos pouquinhos, quando a gente não briga demais com a razão, fazendo com que só a emoção predomine e também não faça a razão predominar, fazendo a gente ficar endurecido demais, a gente chega ali num empate interessante
em que tanto razão quanto emoção entendem que podem se encaminhar juntas e uma precisa da outra para que tenhamos o equilíbrio. Gosto disso, né? Nem emoção nem razão ganham. Nós ganhamos quando as duas chegam num acordo, se dão as mãos e falam: ei, eu preciso de você e você precisa de mim. Me dá um suporte agora, que logo mais eu te dou uma pimentadinha depois, né? Porque vocês sabem que é a emoção que dá o tempero, a emoção que dá a pimentada, porque se for só razão, ela fica muito rígida, muito chata, muito engessada, tá? Então pensa um pouco como vocês estão, sob o ponto de vista de términos, de frustrações, o quanto vocês estão conseguindo permitir que razão e emoção entrem num acordo. Hein? Vocês sabem que assim, o terreno, quem permite aí, quem faz essa permissão, somos nós. Então veja, tá muita emoção? Tá muito razão? Então ó, vamos dosar aí, né? Para que haja o equilíbrio. Bom, última perguntinha que eu vou dar aqui, do que o pessoal escreveu, e já venho aqui para o que vocês estão perguntando aqui ao vivo. Bom, eu vou perguntar da Marília, porque eu adoro a Marília. Marília é querida, foi em todas as minhas palestras, eu puxo o seu saco mesmo, tá, Marília? Pã, fala sobre o início de relacionamento, conhecer pessoas novas, reconhecer alguém que nos mereça e se permitir. Beijos, te adoro, eu também te adoro. Marília, você sabe que essa possibilidade, ela perguntou porque ela sabe que eu gosto de falar disso, tá, gente? Começo de relacionamento é muito interessante. Hoje eu recebi aqui no consultório uma paciente, que talvez ela até assista aqui, que ela assiste alguns. Ela esteve comigo há um tempão no passado e agora ela voltou e a gente está retomando o processo. Queridíssima, ela sabe o quanto eu tenho carinho, o quanto eu gosto dela. E ela teve alguns relacionamentos em que alguns comportamentos apareciam, principalmente sob o ponto de vista de se permitir relações abusivas, né? Relações que de alguma forma ela se porte de uma forma excessivamente permissiva e então os parceiros eles acabam dominando-a, né? E vão colocando-na aonde bem entendem e ela fica meio sem razão de ser, e eu costumo dizer que ela não escolhe os parceiros, são os parceiros que a escolhem. E nessa, ela fica que nem uma marionete, né? Fica que nem um fantoche nas relações e eles vão posicionando essa pessoa onde bem entendem. E eu dizia a ela, vamos quebrar esse ciclo, vamos se permitir que você escolha o que você realmente quer, e para que a gente possa escolher o que realmente a gente quer, a gente precisa primeiro saber quem somos, primeiro o que queremos, o que gostamos. Quando nós não sabemos o que de fato queremos, qualquer coisa que surgir vai dominar esse nosso desejo, predominando aquilo que a outra parte quer. Então, se eu não sei o que eu quero e a outra parte sabe, logo eu me fragilizo e me torno muito vulnerável, né, na relação. Então eu preciso saber, porque se eu não souber o que eu quero, qualquer coisa serve. E não pode servir qualquer coisa. A gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que nesse momento é importante. Quais são os pontos essenciais, seguindo a pergunta da Marília, nessa nova relação? Quais são os elementos que são imprescindíveis para mim? Isso é particular, você que está aí desse lado. Quais são as coisas que são imprescindíveis para você quando você pensa num relacionamento, tanto para você que está começando uma relação, tanto para você que saiu de uma relação, quanto para você que está numa relação, mas não tá se sentindo pleno, não está se sentindo feliz. Pense, o que é importante para você? Vou te ajudar. Para cada um é de um jeito, tá? Vou dar umas ideias aqui para ver se isso dá uma oxigenada aí. Honestidade, bom humor, sexualidade, simpatia, empatia, inteligência, disposição, estabilidade financeira, extroversão, alguém que goste de esporte, uma pessoa que seja cúmplice, que goste de fazer companhia, alguém animado, né? Ou não, você gosta de alguém sério, alguém mais misterioso. Você gosta de pessoas sedutoras, você gosta de pessoas mais discretas, mais recatadas. Percebe? Tudo isso é importante para você perceber o que você gosta, o que faz sentido para você
E depois que você tiver isso em mente, que você tiver isso bem discernido, aí você se posiciona de uma forma que você acaba atraindo esse perfil. A gente atrai. É muito engraçado. Só que primeiro a gente precisa ter isso aqui dentro. Depois que eu tenho isso aqui dentro, que eu tenho claro o que eu quero, primeiro que eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu vou aceitar o que fizer sentido pra mim. E segundo, que quando aquilo aparecer ali, eu vou saber identificar. Caramba, é isso que eu quero. É disso que eu gosto. Né? Ah, não, isso eu não aceito. Porque tem uma coisa que eu dizia pra minha paciente hoje. Às vezes aparece uma situação na tua vida e a pessoa sabe muito o que ela quer e você não tem tanta certeza do que você queira ainda. Só que essa pessoa ela vai se posicionando de uma forma que ela começa ali forçar e ela começa a lutar por aquilo que ela quer, ela tem certeza que ela quer estar com você. Você ainda não tem tanta certeza daquilo que você quer, mas como você não sabe o que você quer, a persuasão da outra parte, a obstinação e o comprometimento do outro a respeito daquilo que ele deseja, acaba fazendo o quê com você? Acaba te levando no bolo, porque você tá frágil, vulnerável, sem saber ali, ó, ao Deus dará. E aí o que você faz? Você acaba se convencendo. É como se o outro decidisse por você. E quando você vê, você já tá lá. Né? Mal conheceu, já tá namorando, já tá conhecendo a família do cara, né? Já tá ali se envolvendo, viajando, já tá morando junto. E será que em algum momento você teve espaço para ver se você queria? Será que em algum momento você consultou o seu íntimo? Será esse realmente o caminho? Se isso tinha a ver com você? Ou você foi se adaptando àquilo que o outro mostrava que era importante para ele e te convencia ali com todos os argumentos possíveis que isso era o melhor? Que vocês tinham que estar juntos. Então observa, porque muitas vezes a gente vai sendo levado assim pelo barco sem nem saber se a gente quer navegar. A gente precisa se consultar e somos nós que vamos nos posicionando, mostrando para o outro se a gente quer sim continuar ali, se nós não queremos, se faz sentido, se não faz, se a gente está feliz, se a gente não está, né? Cuidado para não ser, sendo levado, né? E quando você vê, você tá tudo bem, você tá adequado, tá muito confortável para uma pessoa, mas não confortável para você, tá? Então, tanto o desejo da outra pessoa como o seu desejo precisam existir, de forma equilibrada, para isso funcionar de um jeito legal, tá? Bom, agora eu vou deixar essas perguntinhas aqui do Face e vou para o que vocês estão falando aqui. No namoro e no casamento é preciso dar satisfação para cada lugar que vai ou o que vai fazer durante o dia? Oi, Tuane, tudo bem? Gente, eu acho que um relacionamento ele tem acordos. Qual é o contrato relacional que você tem? Você tem que chegar para o seu parceiro, contar para o seu parceiro o que é importante para você. Qual a forma de se relacionar que você se sente confortável? Ele vai te contar também como ele se sente confortável para se relacionar. Vocês vão acertando as coisas. Agora, essa coisa de ficar contando tudo pro parceiro, dando satisfação de tudo que faz e deixa de fazer, a sensação que eu tenho é que é muito mais um movimento de cobrança do que um movimento espontâneo, de amor, de carinho. Uma coisa é preocupação, uma coisa é me preocupar se meu parceiro tá bem, se ele se sentiu bem, se ele chegou bem, se quando ele saiu à noite daquele lugar, se ele chegou em casa legal, se ele chegou no trabalho, se ele comeu. Isso pode ser um carinho, um afeto, uma preocupação. Agora, quando isso se excede, quando isso se torna um movimento hipervigilante, quando você fica o tempo inteiro assim no outro, inclinado, preocupado e pior, fazendo a tua vida em função do outro e o outro fazendo a mesma coisa com você, eu entendo para mim que isso é um excesso de controle, eu entendo que isso é um comportamento possessivo em que você entende que seu parceiro é uma extensão sua. E aí você se vê no direito de perguntar tudo, de saber tudo, de controlar, de discernir o que tem que ser, o que não tem que ser. Gente, a individualidade nos relacionamentos, ela precisa e deve sempre ser preservada. Independente de você estar numa relação, de você gostar muito, de você querer muito bem, você não tem direitos sobre as particularidades e sobre a privacidade da outra pessoa. São 3 mundos, o seu, o meu e o nosso. No meu mundo,
É aquilo que eu gosto desde sempre, da minha individualidade. Então são os meus amigos, são os meus hobbies, são as coisas que me fazem sentido, que não necessariamente façam sentido para o meu parceiro. Claro, se nesse momento, na hora que eu estou fazendo as minhas atividades individuais, se eu fizer alguma coisa que fere o meu parceiro, ele me pontua, eu vou ponderar, vou ter bom senso, e opa, né? Assim não é legal, vou pegar mais leve aqui. Agora, abdicar daquilo que você é, se despersonalizar, deixar de fazer coisas que te sejam importante, se afastar de pessoas que você goste, se afastar da família, deixar de participar de um monte de coisa que são super, assim, grandes, relevantes na sua história, né? Que tem tanto significado, na minha opinião, é como se você abandonasse parte de si, né? Como se você se deixasse de lado. E se deixar de lado por alguém, eu acho questionável. Parceiro não entra na nossa vida para tirar, tá? O parceiro não tá aí na tua história para que você se diminua, para que você se afaste, para que você fragilize laços importantes aí da sua trajetória, do seu percurso, da sua jornada. E sim para somar, para multiplicar, para te ver crescer, para te ver melhor e vice-versa, tá? Vamos lá. Tereza, querida, beijos, beijos, beijos. Não vi a Lígia, beijos e beijos. Sabrina falou, me fale sobre mensagens de WhatsApp. Mas o que você quer saber sobre mensagens de WhatsApp? Me fala aqui, tá? Especifica que eu vou te responder sim. Quando o ex-parceiro de 12 anos não te solta, não te assume, faz de você gato e sapato, despreza, mas tá sempre marcando. A gente dependente não consegue sair. Como nós devemos nos posicionar? Primeiro, Poliana, a gente tem que entender que é o seguinte, ninguém faz com a gente o que a gente não permite. Então, se você tá falando que seu parceiro, que nem tá com você, não tá te assumindo, tá com você, na verdade tá e não tá, 12 anos, né? Um ex-parceiro, mas não sai da sua vida há 12 anos, e você sente que ele te faz de gato e sapato, o questionamento tá, por que você se permite isso? Ah, mas porque eu gosto dele. O que você gosta? Gostar não quer dizer que você tenha que se submeter e que você tenha que permitir que o outro use e abuse da sua autoestima, tá? Então a gente pode gostar muito de alguém, mas nunca mais do que nós gostamos de nós mesmos, e que nós saibamos discernir até onde o outro pode vir comigo, ir comigo, atingir-me, acessar-me, para que eu não me fira, para que eu não fique o tempo inteiro tentando que me remendar de acordo com os pedaços que esse indivíduo tirou de mim, pelo fato de eu gostar dele, de eu sentir que eu não vivo sem ele, de que não posso perder uma oportunidade quando ele me chama para sair, quando ele me liga eu tenho que atender, quando ele me escreve eu tenho que responder. Não é bem assim. A gente pode sim gostar de alguém, mas nunca mais do que gostamos de nós mesmos. Então imponha os seus limites, mostre para o outro que sim, você tem muito desejo por ele, mas você se respeita mais acima de qualquer coisa, e que se essa pessoa quiser algo com você, ela primeiro tem que entender se você aceita essas condições, se você se sente confortável nesse lugar. Caso contrário, ele vai ter que dar uma reboladinha, caso contrário, ele vai ter que ajustar, tá? Essas intenções que ele tem com você. Talvez ele tenha que renegociar consigo mesmo e te propor uma situação que sim, você sinta vontade, sim, você se veja valorizada, sim, você perceba que, aí sim, tá equilibrando e tá proporcional com aquilo que você julga e que você sabe que merece. Aí, ok, talvez você autorize, né? Agora, gente, não aceitem essas situações absurdas, tá? Descabidas, medíocres. Não achem que vocês precisam se submeter a qualquer condição porque vocês gostam da pessoa, porque essa pessoa mexe com você. Ai, meu Deus, se eu não atender, se eu não fizer, vai sumir. Se tá te oferecendo pouco, se é sempre assim, se é sempre migalha, que suma, desculpa, tá? Mas que sim, que evapore da tua vida, que dê espaço para que outras coisas apareçam.
Se o que você vai perder é coisa pouca, ótimo. Que você perca essa coisa pouca e que você permita muita coisa grande, muita coisa gostosa, para que você se permita esbaldar com carinho, com afeto e atenção que você merece, né? Pensa no Natal, você imagina o Papai Noel chegando com aquele saco de presente ali, murcho, né? Ah, eu trouxe só um negocinho assim, sabe? Uma lembrancinha. Não, você quer um monte de coisa, né? Você quer se esbaldar, você quer fartura. Natal não combina com fartura? Bastante comida, alegria, sorriso, música, não é isso? Relacionamento também, relacionamento tem que combinar com isso, com muita coisa boa. Não combina com limitação, com mediocridade, com economia, com divisão. Eu quero negociar a atenção. Não, tem que ter bastante, tá? Né? É assim. Eu falo que quando a gente gosta de alguém, quando alguém realmente... Nossa, tá embaçadinho aqui, né? Deixa eu dar uma ajeitada. Melhorou? Eu falo que quando alguém gosta da gente, quando a gente gosta de alguém, quando a gente tá numa relação, a gente tem que ali se esbaldar, né? A pessoa tem que se desdobrar em mil pra estar com a gente também pra estar com o outro. Eu vejo muito relacionamento que uma parte se mata ali, se desdobra em mil pra fazer acontecer, pra visitar, pra ver, pra agradar, pra fazer aquele movimento bom, e a outra parte está sempre econômica. Ai, não sei se eu posso. Ai, eu vou ver, depois te falo. Ai, eu tenho que sair mais cedo. Ai, não sei se vai dar pra viajar, eu vou ter que voltar antes. Ai, não sei se dá. Ai, pelo amor de Deus. Meu Deus. Não sei. Eu penso que a vida é muito curta pra gente encurtar mais, né? Eu acho que a vida, ela é tão imprevisível e tudo passa tão depressa pra gente perder tanto tempo tentando diminuir ou tentando caber nesses universos limitados e medíocres que alguém nos oferece, nos sugere. A gente não precisa, não abdique dos seus sonhos. Outro dia eu estava atendendo uma paciente que eu adoro também. Ela dizia pra mim que com o tempo ela parou de pegar na mão do marido. Com o tempo ela parou de fazer carinho porque ele se incomodava, porque estragava o cabelo. Com o tempo ela parou de dar beijo na boca, porque sempre ela ia dar um beijo na boca, ela ia dar aquele beijo e aí o cara fechava a boca, ficava assim mais, ai, nossa, tô cansado e tal. Com o tempo as risadas, elas foram diminuindo e os silêncios foram pairando na sala, nos ambientes que eles viviam. As saídas não faziam muito sentido, porque eles iriam em motel para quê? Tem a casa, tem a cama, as crianças já estão maiores, elas têm cada uma a sua vida. E aí a gente percebe que com o tempo a relação foi ficando cada vez mais sem graça. Ela foi se adaptando a uma condição completamente diferente daquela que é de essência. Eu dizia pra ela, você não gosta de pegar na mão? Você não gosta de fazer carinho? Você não gosta de fazer massagem? Você não gosta de beijar na boca? Você não gosta de transar de um jeito romântico e não como se você fosse, sei lá, um boneco de cera ou como se estivesse no piloto automático? Você não gosta de sair, de fazer um programa, de ir no motel, de fazer alguma coisa gostosa, divertida, diferente? E ela dizia assim, né? Eu gosto, mas eu nem sei onde está isso. Então, se você se sente assim, se você percebe que você vai deixando de fazer coisas e foi deixando de fazer coisas porque o outro foi se desinteressando e mostrando para você que não precisa, vai para quê? Que besteira, não faz sentido. Não faça isso. Não deixe que ninguém te influencie ao ponto de que você se convença de que você não precisa ser do jeito que você sempre foi, ou aquilo que você goste não é importante o bastante, não é necessário, ou aquilo que lhe é relevante, que sempre fez com que você brilhasse seus olhos, é bobeira, é besteira, você não está mais na idade, a gente não precisa fazer isso. Sim, a gente precisa, né? Você precisa, pelo menos. Isso faz sentido para você.
Isso não é baboseira, isso não é superficialidade. Isso é a sua verdade, é a sua essência, é o seu jeito de ser. Não abandone, não largue mão. Não importa com quem você esteja, não importa quanto tempo você esteja. Você ouviu bem? Aquilo que você gosta é seu e tem que ter espaço e você tem que fazer. Não abandone, tá? O que mais que temos aqui? Andressa de Souza falando que está assistindo. Muito bem-vinda. Terminei um relacionamento faz 2 semanas, ele me disse que era para dizermos adeus, mas depois ele disse que estava confuso e que o tempo resolvia e que ele queria curtir com os amigos. Ah, que beleza, né? Eu acho incrível essas pessoas, né? Que terminam a relação, aí depois tem uma espécie de arrependimento. E depois diz, olha, na verdade, eu acho que eu quero dar um tempo. Aí vai passar Réveillon, Carnaval, depois a gente pode sentar e conversar de novo. Gente, dá vontade de rir? Eu devo sair do meu lugar aqui de psicóloga. Fala a verdade. Vou esquecer que eu sou psicóloga. De verdade, dá pra comentar sobre isso? Não, eu não recebi um caso desse. Eu recebi vários casos desse. Vários. Que a pessoa fala assim, olha... Não sei, eu gosto de você, é muito bom, tal. Nossa, você é muito legal, mas assim, agora tô um pouco confuso. E aí tem Réveillon, né, Carnaval. Depois a gente pode ver o que a gente faz na nossa vida. Mas assim, a gente não perde contato, a gente continua a se ver sem ter um compromisso. Fala a verdade. É pra rir agora ou daqui 5 segundos? Bom, gente, o que eu digo pra vocês é o que eu postei no Instagram ontem, que eu até concordo que eu fui um pouco direta e reta, né? Mas eu tinha que falar, porque tem muita gente infantil, meu Deus, que medo de se comprometer. O mundo tá infestado disso, né? O pessoal fala tanto de Zika vírus, de dengue. Eu acho que o mundo tá infestado de gente com medo de compromisso, de pessoas que não querem assumir responsabilidades, de pessoas que querem viver na superficialidade. É muito louco isso. De verdade, claro, eu acho que as pessoas têm todo o direito de viverem essa proposta. Mas que é muito difícil para quem começa a interagir, porque eu vejo que essas pessoas que querem relacionamentos superficiais, elas também se posicionam de um jeito muito atrapalhado, porque elas resolvem, muitas vezes, fazer essa interação com outras pessoas que não querem viver assim. Então é lógico, né? Combinado não sai caro. Se eu me relaciono com uma pessoa que quer viver tão superficial como eu, ótimo, lindo. Eu não quero me comprometer. A outra parte não quer se comprometer. Beleza, ótimo, maravilha. E vida que segue, relação que acontece. Mas o que a gente vê muitas vezes é essa pessoa que não quer se comprometer, essa pessoa que não quer algo sério, essa pessoa que ainda não sabe muito bem o que quer, essa pessoa que está cheia de dúvida, ela resolve se relacionar com uma outra que tem vontade de se relacionar sério, que quer comprometimento, que está namorando, inclusive, que entende que está namorando, só que essa pessoa que ela acha que está namorando não está namorando com ela. E aí que a gente tem os curtos-circuitos, né? Porque, poxa vida, né? Você tá lá inteira querendo, se dedicando, considerando, computando essa pessoa, fazendo planos, e a outra parte não quer compromisso, não sabe pra onde vai, a hora não quer, hora quer, mas aí, ai meu Deus, não quero compromisso, ai, mas eu não quero te perder, ai, eu não quero você como meu parceiro, mas também não quero que você saia da minha vida, né? É um egoísmo só, é uma imaturidade absurda. Gente, olha, a gente se preocupa, eu vejo muitas pessoas se preocupando com tanta coisa, né? Estabilidade financeira na relação, beleza na relação, aspectos físicos, sexualidade, química, tudo bem, eu acho que tudo isso tem o seu grau de importância, mas, gente, maturidade emocional, pra mim, é o pré-requisito, não é base, assim, não tem maturidade emocional, não é em trem. Olha, é conselho mesmo. Psicólogo não aconselha, mas esquece que eu sou psicólogo um pouco, como Pamela aqui. Maturidade emocional, gente, pré-requisito para relação, que coisa maravilhosa. O que é maturidade emocional? Maturidade emocional é a capacidade do indivíduo de te perceber além dele. A capacidade da pessoa conseguir ouvir o que você fala,
sem querer vencer discussões. A possibilidade de ser resiliente, de ser empático, de te considerar, de querer um lugar ao mundo, mas também de te dar um lugar, de não querer ser espaçoso, de te tratar com delicadeza, saber conversar. Indivíduo maduro, ele sabe se comunicar, ele conversa, ele divide, ele pondera. A maturidade faz com que sejamos flexíveis, tolerantes às frustrações, pouco impulsivos e muito mais comprometidos com aquilo que combinamos. O indivíduo maduro, ele faz o que ele fala e quando ele falha, ele reconhece. Ele aponta as contribuições que ele teve para qualquer conflito ou desacordo. E diante da responsabilidade que tenha a respeito de alguma coisa que estourou, que aconteceu, ele pensa junto e se propõe melhorar. Ele não acusa, ele conta como se sente. Ele não rotula, ele sugere mudanças. Ele faz planos com você. Ele te alinha. Ele faz com que a transparência do combinado relacional seja a sustentação do relacionamento. O indivíduo maduro emocionalmente, ele não está com você por dependência. Ele não está com você por interesse financeiro, por qualquer interesse sexual. Ele está com você porque ele sabe que você faz bem para ele, então ele se propõe caminharem juntos. Maturidade emocional é realmente muito bacana. Na minha opinião, é fundamental. É na maturidade emocional que se constrói. E é na imaturidade emocional que se destrói qualquer coisa que se possibilite fazer. Porque o indivíduo imaturo, ele não é nada construtivo, muito pelo contrário, ele é destrutivo. Ele sabota a relação porque ele tem medo, por não confiar nos seus próprios recursos, por se desconhecer. Ele é projetivo, ele até tem algumas boas intenções, mas ele não tem consistência para arcar com elas. O imaturo mente, o imaturo puxa seu próprio tapete. O imaturo não consegue ter uma opinião que realmente sustente, aquilo que ele diz. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra, ele muda. O imaturo, ele é instável. A maturidade emocional, ela nos propõe a estabilidade. Aquilo que é dito é cumprido. E aquilo que, infelizmente, por alguma razão não consegue ser cumprido é conversado, é articulado, é dividido, é compartilhado. Isso é uma relação madura, tá? Então, queiram muito um relacionamento maduro, que é isso que a gente merece, tá? Sempre. A imaturidade emocional é muito difícil de ser levada. Causa esse alvoroço na gente, a gente fica desesperado. São pessoas que ainda estão esperando amores que não foram bem internalizados e não conseguiram crescer o suficiente, tá bom? São verdadeiros neuróticos que dão um trabalho que, ó, Deus me livre. Distância, isso sim. Vamos lá. É pra rir, não quer compromisso. Tem que crescer, né, Tereza? Pelo amor de Deus. Obrigada, Fabi. O pior medo de um compromisso é não ter um. Experiência própria. O Joe tá falando. É verdade. Que bom que você pensa assim. Vanessa, beijos. Sônia, beijos. Elizabeth... O problema, Pamela, é que essa pessoa superficial geralmente é muito insegura, então ela não quer alguém instável como ela. Então ela não deixa claro o jogo. Lógico, mas você falou tudo. Renata, gostei muito do que você falou. Vocês leram o que a Renata falou?
As pessoas inseguras e as pessoas que são superficiais, elas acabam procurando, obviamente, pessoas mais seguras. Lógico, porque aí, ó, elas se sustentam, né? E esse é justamente o problema. Porque essa pessoa que é mais segura, que é mais consistente, que quer uma coisa que realmente aconteça, que quer algo mais comprometedor, algo com mais compromisso, perdão, ela vai começar a discutir com essa pessoa que ela é instável, essa pessoa que é frágil, e nessa hora que a gente tem os desacordos. Por isso que eu tava falando, né? Que o ideal seria superficial com superficial, que beleza. Mas o que sabemos é que isso não acontece, né? Fala um pouco de borderline. Como uma pessoa que descobre que tem borderline pode se relacionar? Como faço para parar com o sofrimento? Carol, eu assim não gosto de rótulos. Eu não gosto de rótulos. Eu acho que, principalmente quando uma pessoa sofre do transtorno de personalidade borderline, quando ela veste, quando alguém conta isso pra ela e ela veste esse lugar, eu acho que ela fica muito presa nesse estereótipo. Então, eu particularmente não gosto desses estereótipos. Mas, de toda forma, todos nós podemos nos relacionar, tá? Independente do tipo de personalidades que tenhamos. O fundamental é que a gente saiba que tipo de personalidade a gente tem, para que a gente perceba a nossa forma de se relacionar, que tipo de amor que a gente tem aqui dentro, né? Quais são os aspectos que nos mobilizam mais, quais são os aspectos que nos mobilizam menos. Se a gente pensar num borderline, mas não necessariamente ficarmos presos enfim, ao nome borderline, mas as características da personalidade são indivíduos extremamente intensos, são pessoas que têm a personalidade muito fragmentada, a personalidade fluida, com medo do abandono tremendo. Então são pessoas que estão o tempo inteiro buscando no outro apoio, né? Entendendo que precisam do outro. Então, a relação ela fica muito parasita, né? Não fica uma relação de troca genuína. O border tem muita dificuldade de enxergar a outra parte, né? Ele está o tempo inteiro nele, porque como ele ainda não se descobriu, como ele ainda não entende como ele está o tempo inteiro ali buscando apoios e bengalas para que se sustente. Então, independente de ser border ou qualquer pessoa que se identifique com essas características, que, de novo, não fiquem presos a esses nomes, tá? O seu nome é Carolina, é Fernanda, é Ana, é João, tá? Não fala eu sou borderline. Não, você é essa pessoa aí com esse nome que você tem, tá? Sai um pouco desses rótulos que eu acho que não ajuda nada. Mas se conhecer, se perceber e sempre tentar fazer algo para que você se posicione melhor na tua vida, isso sim é uma boa saída, tá bom? Como não ser superficial no mundo de relações líquidas, rasas, sem compromisso? Como? Não é fácil, eu acho que o mundo tá sim muito superficial, as pessoas estão muito sem tempo para se relacionar e estão desaprendendo as habilidades do relacionamento, mas nós não precisamos nos submeter a relacionamentos, a forma de se portar rasas ou superficiais em função de uma grande predominância desse perfil. A gente pode sim continuar com a nossa forma de ser, reconhecendo que sempre haverá alguém que queira se relacionar de uma maneira mais intensa e alguém que queira se relacionar de uma maneira mais superficial. O que eu não acho legal é a gente insistir em relacionamentos com pessoas que te proponham a relacionamentos rasos, uma vez que você quer uma coisa maior, uma coisa mais intensa. Começou a sair com a pessoa, percebeu que a intenção dela é muito diferente da sua, não fique nessa espera de um milagre querendo mudar o indivíduo. As pessoas só mudam quando elas querem e você não pode chegar com essa pretensão toda achando que você acabou de cair de paraquedas na vida de uma pessoa e que você vai mudar, vai salvá-lo, tá? E para de achar que você vai salvar a pessoa porque a pessoa tem que pensar como você. Se ela é feliz num relacionamento raso, funcionando dessa maneira líquida por toda parte, enfim, na vida dela, o problema é dela, tá? Você tem que focar em si e se afastar disso. Ah, mas eu gosto, tal. Então você pode gostar como um amigo, né? Você pode gostar como uma pessoa assim que você veja de vez em quando, mas não vai considerar essa pessoa algo maior do que ela pode te dar. Que esse é um grande problema. Quando a gente espera mais do que a pessoa pode nos dar, e aí a gente acaba se frustrando demais. Vamos lá.
Bom, sobre maturidade emocional já falei, né? É possível recontratar uma relação onde descobri mentiras e de certa forma foi abusiva? Admitiu erros e diz que mudou? Bom, se você gosta dessa pessoa, se ela tá admitindo os erros, se ela diz que mudou e você encontra aqui dentro alguma disponibilidade de dar uma outra chance, dê. Isso fica ao seu cargo. Né? Você precisa primeiro lembrar disso, perdoar não é esquecer, né? Então perdoar ok, se você gosta, se você quer dar uma chance, mas não esqueça tudo que você aprendeu com essa pessoa e tudo que você viveu, tá? Mas se você tem vontade, se você acha que, não, eu acho que eu quero dar uma chance, eu gosto muito e cabe isso pra mim e tal, então faça. Tá bom? Lembrando de tudo que aconteceu. E se de novo a pessoa se mostrar mentirosa, se a pessoa te sacanear e tal, não fica assim, autoflagelando. Põe na tua cabeça que você quis dar mais essa chance, que era importante pra você, e aí se você perceber que isso volta a acontecer, aí você faz assim, ó, tá? Saída pela esquerda. Que mais? Meu ex-marido, nos separamos por causa de uma traição que ele fez. Engravidou uma mulher que dizia que estava grávida dele e ela não estava. Decidi dar mais uma chance para ele, voltamos, pois ele dizia que me amava e, no entanto, ele continuou comigo. E indo atrás dela. Contou nossa vida toda para essa mulher, que me desmoralizou totalmente, e ele continuou mentindo para mim, dizendo que me amava. Tati, para todo mundo que tá assistindo, gente, vocês ouviram a história da Tati? Presta atenção. Amar não basta. Não adianta dizer que amar... amar não basta. Não adianta dizer que ama e continuar traindo, continuar machucando, continuar funcionando de uma maneira abusiva, continuar fazendo movimentos que ferem o parceiro. Falar que ama é muito fácil. Parece que tudo se resolve. Eu fiz isso, mas eu te amo. Eu sei, eu te machuquei, mas eu amo você. Olha, eu te xinguei, mas eu te amo. Olha, eu te traí 200 vezes, mas meu amor por você é o maior do mundo. Muito fácil dizer isso, né? Muito cômodo, muito conveniente fazer coisas que machucam o parceiro, sempre com essa deixa de que, eu te amo, então me perdoa. Não basta dizer que ama. Você precisa saber que amor é esse, que amor você quer receber, o que faz sentido para você, o que você precisa, o que te alimenta a alma, o que nutre o seu coração. Se essa pessoa faz muitas coisas, te machuca, ainda diz que te ama, talvez você tenha que concluir que esse amor que essa pessoa tem para te dar não te faz bem. Eu assisti um filme uma vez, faz muito tempo, chamava Amor aos Pedaços. E eles começaram uma relação e ele dizia assim, eu não vou falar eu te amo, porque eu te amo já está muito banalizado. Eu vou falar que eu te sanduíche de queijo. Era uma coisa assim, eu te sanduíche de queijo, eu te sanduíche de queijo. Era uma frase assim, não me lembro exatamente. E isso era prova de que eu dizer eu te amo... E a gente fica preso, meu Deus, ele falou que me ama, então, ele me traiu, mas ele me ama, ele me bateu, mas ele me ama, ele me xingou, mas ele me ama. Gente, talvez o amor que você entenda não seja esse amor que a pessoa sente por você. O que mais vale são as atitudes, são os comportamentos. Não adianta falar, papagaio também fala. Não adianta falar. O que importa são os movimentos, a somatória das atitudes que a pessoa tem com você. Tem muita gente que não fica o dia inteiro falando eu te amo, eu te amo. Inclusive, quem fala demais eu te amo, para mim é uma tentativa de acreditar, né? Em acreditar nisso. Quem realmente ama, fala, mas fala em momentos propícios, fala com o coração, fala de verdade. Quem realmente ama, age com amor, enxerga com ternura, pondera, considera, tem empatia, se coloca no lugar do outro e poupa o outro de qualquer coisa que possa machucar, que possa ferir, que possa desgastar. Quem diz que ama, principalmente em momentos de culpa, em momentos que usa a frase eu te amo como álibi, para tornar o outro vulnerável ou mesmo para despertar no outro qualquer sensação de piedade, para mim isso é estratégia, isso é artimanha, não é verdade. Então, para amar tem que ser, tem que fazer,
tem que acontecer, tem que mostrar. O amor se sente, não é lido, não é simplesmente ouvido na frase eu te amo. Eu sinto o amor naquilo que o outro faz, principalmente na espontaneidade. Eu costumo dizer que a gente descobre que alguém nos ama quando essa pessoa relaxa e é a sua verdade no natural. E naquele momento você vai perceber, tá? Então, cuidado com essas frases do eu te amo, que ficam sempre acompanhadas de algumas besteiras e de algumas pisadas na bola que teu parceiro tenha feito. Hoje eu vou um pouquinho mais, né? Porque eu atrasei. No final da sua live, conta pra gente como podemos fazer terapia contigo. Entra no meu site, pamelamagalhães.com.br, ou então você entra no meu perfil do Instagram, que você vai ver o telefone da clínica, tá? O meu e-mail, que é contato@pamelamagalhães.com.br, Instagram, @psipamela, PSI Pamela, tá bom? Aí você já vai saber. Oi, doutora, fala sobre um casamento morando em casas separadas. Silene, se o casamento é em casas separadas e vocês estão felizes e estão funcionando, 10. Eu acho que a gente tem que descobrir uma forma de viver com o nosso parceiro que funcione para ambas as partes. Tem pessoas que não aguentam viver assim. Tem pessoas que sim. Tem pessoas que moram em cidades distantes e também vivem muito bem. Quem sou eu para dizer o que é certo? O que é certo é o que te faz bem. É aquilo que faz com que você esteja em paz. Existem casais que têm os seus casamentos salvos quando moram em casas separadas. Eu tenho um casal que veio para mim numa crise absurda. Eles moravam numa cobertura aqui no Campo Belo. Brigavam direto, era um inferno, era uma discussão daqui e dali, e ele era desorganizado, ela era super organizada, e ele gostava de levar os amigos ali, e ela se irritava, enfim. Trabalhamos bastante até que entendemos que eles se gostavam muito, mas que não funcionavam na história de morarem na mesma casa. E aí eles se mudaram, cada um mora num lugar, né? Ela mora num apartamento no mesmo bairro, os dois moram no Campo Belo, mas um mora num apartamento, o outro mora em outro. Se veem, saem, namoram, a relação melhorou horrores. Eles já estão assim faz 1 ano e pouco e estão super felizes nesse novo formato. Então eu não acho problema nenhum você morar em casa separada, nenhum. Assim como eu não acho problema de você estar morando junto e não ser casado na igreja, assim como eu acho que não tem problema você morar em cidades diferentes, em países diferentes e ter uma relação. O que eu acho problema é quando vocês não acordam, é quando vocês não combinam, é quando vocês não fazem esse contrato alinhado. Eu acho que tem problema na relação quando vocês não dividem o que sentem, quais são as intenções verdadeiramente. O que eu acho ruim é quando vocês jogam, quando vocês estão fragilizados, inseguros, mantendo relações por dependência, por medo e não mais por um desejo recíproco. Eu acho muito ruim quando as relações elas se mantêm por aparência, quando a relação se mantém por uma questão financeira. Isso sim eu acho ruim. Agora, morar em casa separada, mas ainda assim querer estar junto e ser feliz, eu vou achar ruim? De jeito nenhum. Acho uma maravilha. Quero ver vocês felizes. Eu terminei um relacionamento, fui trocada por outra, perco a paciência fácil com todos a minha volta. Perco a paciência fácil com todos à minha volta. Vivo irritada e me sinto feia, autoestima baixa. Querida, é muito difícil quando a gente gosta de uma pessoa e de repente no meio do caminho essa pessoa nos diz que não quer mais estar com a gente ou não pode mais estar com a gente porque se apaixonou por uma outra. É muito difícil. Não é só pra você. Isso chama-se rejeição. Rejeição dói mais que a dor física. Dói mais que a topada do joelho aqui na mesa. Rejeição dói a beça. Mas nessa hora a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Que embora naquele momento a gente não impacte tanto na vida desse indivíduo, isso não quer dizer que não sejamos bons o bastante. Simplesmente quer dizer que na nossa interação com essa pessoa não fomos o bastante
para ela. Não ser o bastante não quer dizer que você não seja muito bonito, não quer dizer que você não seja muito atraente, inteligente, que a sua transa não seja boa, que seu beijo não seja incrível, que você não seja uma pessoa ali muito legal. O que quer dizer que aquilo que você tem para oferecer e para trocar não é o bastante no sentido de encaixe para o outro. Às vezes você pode ser areia demais para o caminhãozinho de uma pessoa. Às vezes, você pode ser areia de menos para esse caminhãozinho. Aí sobra muito espaço e aí logo ele se encanta por uma outra pessoa. Então, não se defina acerca de qualquer rejeição. Mas saiba você consigo mesmo o que você é. Quais são suas virtudes? Quais são suas limitações? O que você tem a melhorar? O que você tem que é muito legal e que você quer continuar tendo eternamente? Ninguém nos define. Eu já conheci pessoas que me amaram muito, já conheci pessoas que não gostaram de mim, já conheci pessoas que me aceitaram e pessoas que me rejeitaram. Mas ainda assim, sou a mesma. A mesma. Me sinto da mesma forma. Com as relações a gente pode pensar o que dá para melhorar, o que dá para aprimorar, aonde eu posso evoluir, mas nunca se sentir menor. Nunca se sentir menosprezada, menosprezado, tá? Porque alguém não te quis naquele momento. Pensa uma coisa. Talvez alguma pessoa que você não quis na tua vida, né? Não quis aquela pessoa naquele momento. Já parou pra pensar que logo em seguida ela pode ter encontrado alguém que se encantou com ela, ficou apaixonado e dava vida por 10 minutos com aquela pessoa? Então, não quer dizer que a gente não preste ou que a gente não seja lá grande coisa, tá? Por isso, gás nessa autoestima, tá? Bom, meus amores, eu tenho que ir. Depois eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui. É um prazer. Eu quero que vocês me sigam no Instagram pelo seguinte, porque eu quero fazer mais lives por lá, tá? É mais fácil pra mim. @psipamela, @psipamela. Eu vou continuar fazendo aqui toda quarta-feira, meio-dia, mas já me sigam no Instagram, porque eu vou fazer várias lives e eu não quero que você perca, tá? Agora, finalzinho do ano, eu vou estar fora de São Paulo e com o Instagram é mais fácil pra mim, meu acesso é mais fácil. Então eu vou fazer as lives e eu não quero que você perca, tá bom? Eu quero que você assista. Obrigada, meus queridos. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Eu adoro os comentários. Depois eu vou ler cada um deles aqui. Quero lembrar vocês do meu canal do YouTube, Pamela Magalhães. Quero que vocês se inscrevam lá para vocês receberem os vídeos em primeira mão. Quero que vocês entrem no Instagram, @psipamela. E quero que vocês saibam que eu farei 3 palestras. Hoje, no final da tarde, eu vou divulgar aqui as datas. Uma em São José do Rio Preto. Quem é de São José do Rio Preto? Quero que vocês avisem os amigos que são de São José do Rio Preto. Quero que vocês combinem para que vocês venham na palestra, tá? Vai ser em março. Vai ter palestra também no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Quero que você venha. Chama a sua galera, chama o pessoal, me apresenta para eles. Se você achar que pode ser interessante, né? Se você gostar do meu trabalho. E, nossa, me deu um branco. ABC, São José do Rio... ABC, São José do Rio Preto e Rio de Janeiro. E ABC, tá? ABC Paulista, estarei. Quem é do ABC Paulista? Chame os amigos. Vamos lá. Vou fazer uma palestra muito legal, vocês vão gostar. Tá bom? Eu coloco mais tarde as datas para vocês. Meus queridos, vou ler depois essas perguntas para eu saber o que vocês querem saber. E eu farei mais lives. Eu falei do Instagram, porque no Instagram eu faço mais lives independente do horário fixo. Aqui é toda quarta, meio-dia. Mas às vezes tô em casa, chego mais cedo. Para mim é um prazer falar com vocês, tá? Eu prefiro muito mais do que fazer qualquer outra coisa. Eu quero conversar com vocês, falar sobre o relacionamento. Para mim é uma delícia. Não é um trabalho, entendem? É assim, uma coisa natural, é gostoso. Quando eu tô aqui trocando com vocês, eu me sinto muito bem. Paulinha, acabei de ver um comentário teu aqui. Beijos e beijos e beijos. Que delícia você aqui. Dalva também, beijos. A Ana também, a Jane, Elda, Lili, Camila, Sônia, Tissa, Mari. Tereza, já falei que eu adoro. Ione, Cida, Daniel... Jane, Paola, Juliana, Natália, Marcela, Ana, quem mais? Cleia, Thalita, Élida, Cleia, Vanessa, Rafaela,
Quanta gente legal, gostoso ter vocês aqui. Eu vou ler tudo. Podem escrever o que vocês quiserem aqui, que depois eu vou ler. Eu não consigo responder tudo, porque eu não dou conta, vocês sabem disso. Mas fica aqui para eu fazer os textos, para eu poder fazer as lives, para eu fazer alguns vídeos falando disso para vocês e também nas outras lives sempre retomar. Lembre-se de uma coisa. As perguntas que eu respondo, às vezes não é a sua pergunta, né? Mas você tem que prestar atenção, porque vocês percebem que eu sempre estendo, né? E na hora que eu estendo, eu posso estar falando exatamente aquilo que você precisa ouvir. E eu sempre digo e repito, não é por acaso que você está aqui me escutando, não é por acaso que nós estamos todos juntos aqui. Vocês já pararam para pensar como nós todos temos coisas em comum? Hã? Já pensou que interessante se a Lígia ficar amiga da Deusirene, se a Núbia conversasse com a Paulinha, se a Ivanilda conversasse com a Luciene, se a Maria Lúcia fosse conhecer melhor a Elaine, se a Nara se tornasse amiga da Bruna Roberta, se a Natália da Silva se apresentasse para Ana Lilian. Hã? Isso é maturidade emocional, capacidade de ampliação, de se abrir, de conhecer, abrir ali, ó, ampliar os seus leques de o seu leque de relacionamento. A gente é tão fechado. Quantas vezes a gente entra num lugar, não olha pra ninguém, faz aquilo e fica fechado? Eu quero muito que vocês pensem nisso. Se estamos aqui todos juntos, se estamos nesse grupo aqui conversando desde a meio-dia, é porque nós temos muitas coisas em comum. Então, se vocês puderem aqui, conversem entre si, dividam experiência. Aquilo que eu não consegui responder, vê se alguém responde aqui. Ah, a Lígia já conhece a Paulinha, tá vendo? Maravilha. Vocês conheceram na... Gente, aliás, eu quero falar aqui, vocês não sabem, na minha palestra, as meninas que estavam na palestra fizeram um grupo chamado Amor Próprio e conversam direto. Aliás, eu estou adicionada no grupo, estou aqui falando ao vivo, irei agora escrever uma mensagem para vocês, que eu falei que de vez em quando eu vou escrever, não consigo sempre, mas vou lá escrever. Ó, quem que tem esse grupo aqui? Lígia, você tá? Paulinha, você tá? Veja se mais pessoas querem estar, acrescentem essas pessoas, adicionem essas pessoas no WhatsApp. Então, conversem aí, não aqui aberto, né? Mas mandem aí em mensagem direta. Vocês têm que entrar se elas permitirem, né? Porque o grupo é delas. Chama Amor Próprio, elas fizeram. A Paulinha que fez, Paulinha, se você aceitar que entrem outras pessoas, as pessoas que estão aqui, falem com ela. Paulinha, mostra quem é você aí. E Lígia, ajuda. E aí vocês entrem no grupo. De vez em quando eu vou entrar nesse grupo de WhatsApp, tá? Vou mandar lá os recadinhos. Eu acho muito legal, tá? Pra gente poder trocar, pra gente poder alimentar essa ideia de viver bem, de se conhecer, né? De estar melhor. Eu acho uma boa, tá? Então, aí depois vocês falam aí com a Paulinha, se ela quiser, se a Lígia deixar, se puder, a gente amplia esse grupo, né? Mas aí, o grupo é delas, elas que mandam. Tá bom? Queridos, beijos e beijos e beijos. Depois eu mando, tá? O nome, ó. Eu tô falando aqui, olhando o nome aqui de vocês e confundi. Eu mando as datas das palestras, porque eu quero muito que vocês venham, tá bom? Então agita o povo aí, que eu quero todos vocês comigo. Beijos e beijos e beijos. Nos vemos. Até mais.